Para a nossa entrevista de hoje com Silvio Cachoni, que é diretor para o Brasil da Eurasia Group. Silvio, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui no Mercado Aberto. Silvio, muita coisa, vamos lá, vamos começar com o Brasil, depois a gente volta o nosso olhar um pouquinho para o exterior, para a seara internacional, mas hoje a gente tem a retomada, né, dos trabalhos no Legislativo, no Judiciário. Como é que está esse balanço de riscos da Eurásia? Onde vocês vão focar a sua perspectiva, a sua visão? Onde vocês identificam os maiores riscos para o governo? Como é que será esse ano? Bom dia, Amanda. Em primeiro lugar, prazer estar aqui com vocês, começando a semana. O foco está nas eleições em outubro e tudo aquilo que pode influenciar o resultado das eleições. Do ponto de vista de política, é um ano em que, pelo lado do executivo, os ministros, muitos deles já estão saindo do governo para concorrer às eleições. E o presidente Lula, ele já aprovou ou já está implementando a maioria das medidas que ele gostaria para se preparar para as eleições. Tem o desconto do imposto de renda, o Vale Gás, várias dessas políticas já foram implementadas, então a expectativa nossa é a de que seja um ano, pelo ponto de vista do executivo, praticamente de piloto automático e muito da equipe reserva ali pelo governo. Então, no Legislativo, tradicionalmente, o ano também é um ano mais frio, porque os próprios deputados já vão se preparando para as eleições. Então, daqui até outubro, o que tem de mais interessante, ou o que tem de mais incerto, que pode tumultuar o cenário eleitoral, vem justamente das investigações, os escândalos de corrupção, de fraude, as investigações sobre o Banco Master, sobre o INSS, como isso vai se desenrolar, como isso vai afetar não só a opinião dos eleitores, dependendo do que vai ser descoberto, mas também a posição de cada jogador. Se alguma grande figura, algum nome, alguma liderança pode ser envolvida nesses escândalos e também acabar interferindo no processo eleitoral. É sempre aquela coisa aleatória do acaso, né, que pode influenciar a eleição para um lado ou para o outro. Agora, Silvio, como é que você observou esses movimentos na semana passada, e teve mais um agora, no fim de semana, da ida do Ronaldo Caiado, principalmente para o PSD, teve o governador de Rondônia, o Marcos Rocha, também saindo do União Brasil, os dois saindo do União Brasil e vão para o PSD, e o PSD tentando formar essa grande chapa de centro, uma espécie de terceira via. Como é que isso vai impactar as eleições de 2026 para um lado e para o outro? Como é que isso impacta a esquerda e a direita e o cenário geral? Eu acho que isso acontece numa eleição que parece bem polarizada desde o início. O anúncio do Flávio Bolsonaro como candidato de direita ainda em dezembro acabou antecipando a consolidação desse grupo de direita em torno do Flávio, reduzindo o espaço para candidaturas alternativas, terceira via, centro. Esse espaço ainda existe, mas vários desses partidos ou dessas lideranças já têm manifestado a preferência por focar nas disputas estaduais, investir o fundo partidário, investir a energia do partido em eleger governadores, deputados, senadores e talvez negociar a vice-presidência de um dos lados. O Flávio Bolsonaro ainda precisa encontrar um vice e tem partido que já está fazendo fila para isso. Mas ainda tem algum espaço. O eleitor ele pode estar ainda vendo só as referências de direita e de esquerda, mas tem um certo cansaço com essa polarização. E o PSD é um partido que, ele, claro, também tenta eleger governadores, senadores, deputados. Essa ainda parece ser a prioridade do partido, mas está colocando algumas fichas na disputa presidencial e acaba atraindo nomes como o Caiado, que tem essa ambição de ser candidatos a presidente e que estavam tendo dificuldade de se firmar em outros partidos que estão mais em dúvida sobre esse projeto presidencial. O mais provável é que o segundo turno da eleição seja entre Lula e Flávio, ou seja, que esses candidatos, candidato do partido do Kassab, candidatos de outros partidos alternativos, o mais provável é que eles não cheguem ao segundo turno, mas tem alguma chance, então em cima dessa possibilidade que eles estão se apoiando.
E você acha que, por exemplo, nessa eleição é possível que o centro ocupe um espaço maior do que na eleição de 2022? Foi representado principalmente pela Simone Tebet. Tinha outras figuras ali, como Ciro Gomes, mas a Simone Tebet é que teve a votação mais expressiva. Ou o centro, de novo, tende a ficar muito espremido entre essas duas forças polarizantes da política brasileira? Os números de hoje mostram o centro ainda muito espremido. O governo está com uma posição razoavelmente boa, com um índice de aprovação de 46%, e o campo bolsonarista, a verdade é que ele não diminuiu muito de tamanho quando você olha nas pesquisas eleitorais. A quantidade de pessoas que ainda manifestam intenção de votar num candidato apoiado pelo Bolsonaro, ou as pessoas que dizem que aprovam o governo anterior do Bolsonaro, esses números não são muito diferentes dos números do fim do governo passado. Então a campanha começa com o centro ainda muito espremido. Agora, como eu falei, tem uma sensação de cansaço. Os candidatos de centro, eles, se conseguirem conectar com o eleitor em torno dessa fadiga, desse cansaço, sinalizar mudanças, sinalizar não só que são de centro, mas mais importante, que eles compartilham da mesma raiva desses eleitores com o estado das coisas, com a corrupção, com a política tradicional. Se tiver um pouco desse ingrediente, desse tempero no candidato da terceira via, aí sim o potencial de crescer aumenta. Agora, Silvio, a direita tem comparado muito a eleição brasileira com essa entrada de um candidato, um governador do PSD, aí concorrendo à cabeça de chapa, como um cenário muito parecido com o do Chile, né? Que no segundo turno o candidato vitorioso da direita teria o apoio dos demais. Dá para fazer essa comparação, assim, ipsis literis, entre o cenário brasileiro e o do Chile, ou você vê diferenças? Eu vejo diferenças pelo nosso contexto local, em que o Bolsonaro, ele agora condenado, ele traz para muitas dessas figuras de centro ou partidos de centro uma rejeição alta. E sendo o filho dele o representante da chapa, muito dessa rejeição vai permanecer. Então, nesses grupos de centro que hoje querem fugir da polarização entre Lula e Bolsonaro, no segundo turno, imagino que vários desses grupos ainda vão acabar apoiando o Lula para defender que o Brasil não retorne a um governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, vai ter ali vários desses grupos que vão apoiar o Bolsonaro para que o PT deixe o governo. Então, esse campo do centro, ele acaba se dividindo, como foi em 2022. Silvio, quando a gente fala sobre as candidaturas mais competitivas, né, Lula e Flávio Bolsonaro, quais os telhados de vidro, os principais riscos para um e para outro, as principais dificuldades para avançar e, de fato, vencer a corrida? Olha, o governo Lula, ele tem um desafio muito grande nessa eleição, que é o fato de o eleitor, pela primeira vez nos ciclos eleitorais da história recente, se preocupar com segurança pública. Uma preocupação tão alta quanto a preocupação que o eleitor tem, ou a atenção que ele tem com temas econômicos. Esse vai ser um desafio muito grande, porque na economia o governo tem ido bem, pelo menos melhor do que as expectativas anteriores. O eleitorado não está extremamente satisfeito, isso dá para ver pelo índice de aprovação. O índice de desemprego está abaixo, mas as pessoas não sentem que estão mudando de vida, como já aconteceu em outros momentos da história, mas o desemprego está baixo, a renda tem crescido, então a economia serve como um ponto de apoio para o governo Lula, mas o eleitor não vai querer só ouvir de economia, ele vai querer ouvir falar sobre segurança pública e corrupção também tem crescido nas preocupações dos eleitores. E o governo então vai precisar encontrar mensagens, discursos para poder se posicionar sobre esses temas. Agora, no lado do Flávio Bolsonaro e da direita, claro que segurança pública é um terreno muito mais confortável, mas aqui os escândalos de corrupção também incomodam. A gente ainda não sabe para onde essas investigações vão, aonde elas vão chegar, quem vai ser envolvido, mas tem vários nomes que estão sendo citados ou até já foram alvo de operações que são muito próximos
da direita, ou das lideranças da direita, ex-doadores de campanha, da campanha do próprio Bolsonaro, da campanha aqui em São Paulo do Tarcísio, naquela ocasião. Então, tem pessoas que estão sendo envolvidas, que têm conexão com as candidaturas de direita, e isso também pode acabar reverberando na campanha. Sem falar que a economia aqui, no lado da direita, pode ser também uma dificuldade. Se na campanha eleitoral o governo Lula fizer mais promessas de repetir o que tem feito nesse mandato, de estender, aumentar o desconto no imposto de renda, de continuar a política de reajuste do salário mínimo e cobrar um posicionamento do seu opositor, o que você vai fazer a respeito disso? Vai congelar o salário mínimo? Ou vai parar não vai mais dar isenção do imposto de renda? A resposta pode ser um pouco também, pode acabar tropeçando na campanha com algum tipo de declaração mais a favor de um ajuste fiscal. Pode ser uma armadilha para a oposição. Como é que você vê essa tentativa do Lula de estreitar um vínculo com alguns líderes de direita na América Latina, e principalmente com o presidente Trump nos Estados Unidos, com essa viagem agora marcada, ou pelo menos aventada, para março? Essas figuras podem intervir, principalmente Trump. Você vê uma intervenção direta, uma interferência direta dele na eleição brasileira, ou essa aproximação com Lula deve tornar a participação dele mais distante? Acho que essas relações têm sido pautadas por um grande pragmatismo de todas as partes aqui. No caso da América do Sul, não tem aqui uma conotação eleitoral, simplesmente a constatação em Brasília de que é preciso estabelecer relações com seus vizinhos, independente da posição política deles, e também não vejo neles pretensão de tentar interferir na eleição brasileira. Agora, no caso da relação com os Estados Unidos, aqui também tem uma noção de pragmatismo de ambas as partes. Os Estados Unidos tentaram interferir com muita força na dinâmica brasileira e não deu certo, e eles perceberam isso, e agora colocaram em primeiro lugar a defesa do seu próprio interesse, que tem a ver com os minerais críticos que tem no Brasil. E também com algumas dessas tarifas que ainda estão em vigor, elas afetam interesses de empresas norte-americanas. Então, passou a ser defendida nos Estados Unidos uma aproximação para uma cooperação que permita aos Estados Unidos ter acesso a esses minerais do Brasil e diminuir a dependência que eles têm em relação à China. E do lado brasileiro, é muito mais vantajoso manter esse diálogo para, sim, reduzir as tarifas, que ainda são um fardo para as empresas brasileiras também, e chegar nas eleições com a expectativa de uma relação mais calma, com um risco menor de uma interferência dos Estados Unidos. Perfeito, Silvio. Te agradeço muito pela sua participação no Mercado Aberto. Volte sempre.